Fala pessoal, GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as análises de uma partida que eu joguei contra o jogador que eu considero o jogador mais forte que eu já enfrentei numa partida oficial, numa partida de torneio. Vocês sempre me perguntam quem que é o jogador mais forte que eu já joguei, o jogador mais forte que eu já enfrentei em um torneio, e é isso que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje, nesse vídeo, beleza? Então, nessa partida eu tava de brancas. Foi um torneio que eu joguei em 2020 e eu tive a oportunidade de enfrentar um jogador que já foi campeão mundial. É isso mesmo, eu tava de brancas enfrentando o grande mestre húngaro Veselin Topalov, né, que foi campeão mundial pela FIDE em 2006 e é um dos jogadores mais fortes da história. Então, o Topalov que já teve aí mais de 2.800 de rating. Na época que eu enfrentei ele tava com 2.738, né? Talvez se você entrou pro mundo do xadrez recentemente, talvez você não conheça esse jogador, mas é um dos jogadores mais fortes da história. E foi, assim, uma experiência única poder enfrentar um jogador como esse numa partida de torneio, né? Pra nós aqui do Brasil, né, os GMs brasileiros, no geral a gente não tem assim tanta oportunidade de jogar contra jogadores tão fortes como esse, né? Então quando a gente viaja pra fora, vai jogar um torneio fora, é que surge esse tipo de chance. Então eu fiquei bem feliz de poder jogar contra ele. Foi na segunda rodada, né, do Aberto de Gibraltar, que é um dos abertos mais fortes do mundo também. E aí eu vou mostrar agora pra vocês como que foi essa partida, né? Como que foi a preparação antes, como que foi a tensão ali de enfrentar um jogador desse nível, né? Um jogador que já foi campeão mundial. E vou contar um pouquinho aqui pra vocês. Eu até separei uma foto aqui que foi do dia lá da partida. Que eu tava de brancas. Como sempre, comecei ali jogando E4, né? Claro que o peão ele não parou ali em E3, ele foi pra E4. E o que acontece, galera? Como que foi a preparação para essa partida, né? Quando eu vi que ia jogar contra o Topalov, eu já conhecia, assim, várias partidas dele, né? Então, jogador, assim, que eu sabia, assim, o estilo de jogo dele, o tipo de posição que ele gostava de jogar. Afinal de contas, ele jogou matches pelo campeonato mundial, então eu conhecia várias partidas dele. E assim, eu não sabia o que jogar, né? Porque basicamente ele jogava todas as defesas. Então, geralmente eu jogo com E4. E aí eu dei uma olhada na base, fui buscar as partidas dele. E aí tinha partida contra Kasparov, partida contra o Magnus, Kramnik. E ele basicamente podia escolher qualquer defesa. No geral, ele jogava mais as posições da siciliana e também E5, né? Então foram as defesas que eu dei mais atenção. Mas aí como que eu faço para enfrentar um jogador como esse que claramente tem conhecimento maior que o meu, tem uma experiência maior do que a minha? Como que eu faço para jogar uma partida contra esse tipo de jogador, né? Eu tentei fazer uma preparação onde eu conseguisse limitar as opções do meu adversário e tentando também levar para posições onde fugisse um pouco do estilo de jogo dele, porque ele é um jogador muito agressivo. Então eu sabia que se eu entrasse nas posições assim mais complicadas, por exemplo, de uma siciliana aberta, uma siciliana com rocks em alas opostas, que ele seria superior ali nesse tipo de posição. Então eu tentei buscar posições onde eu pudesse levar para um tipo de jogo mais sólido, onde ele tivesse que se arriscar, porque numa posição mais sólida, se ele se arrisca demais, pode dar ruim para ele também. Então, basicamente foi assim que foram as minhas escolhas, assim, quando fala sobre a preparação de aberturas. Então, eu comecei jogando com o lance 1 E4 e o Topalov ele faz E5. Então, aqui já foi um lance que foi uma surpresa, porque o que acontece? O lance E5, no geral, é um lance mais sólido, que leva para posições mais equilibradas. Eu estava esperando que o Topalov, um jogador com mais de 200 pontos de rating a mais do que eu, que ele fosse jogar, por exemplo, uma defesa siciliana, que é uma defesa onde ele busca contra-jogo desde os primeiros lances, tem mais a ver com o estilo de jogo dele também, e devido à diferença de rating, é natural que ele tente ganhar ali de pretas, né? Mas aqui eu tive a primeira surpresa que ele jogou com E5. Então eu fiz cavalo F3, cavalo C6... E agora eu tenho uma escolha, né? Como que eu posso jogar de uma maneira sólida aqui contra E5?
Porque quando eu jogo bispo B5, que é a minha abertura usual, né? Geralmente eu jogo com a Ruy Lopes de brancas, eu dou muitas opções para ele. E assim, olhando as partidas do Topalov, ele basicamente já tinha jogado de tudo contra a Ruy Lopes e contra os jogadores mais fortes do mundo, né? Então, eu preferi não jogar Ruy Lopes. Eu preferi jogar uma abertura muito mais sólida, que é a abertura dos 4 cavalos, jogando aqui com o cavalo C3. Porque dessa forma, basicamente, eu jogo a responsabilidade assim, de tentar vencer a partida nas costas dele. Então, se ele quer desequilibrar a posição, agora é com ele, né? Que eu vou tentar jogar uma posição mais sólida. E a minha surpresa é que ele foi jogando de uma forma muito sólida também. Então, aqui depois de cavalo F6, eu fiz D4, que aí leva para essa variante aberta da variante dos 4 cavalos. É uma mistura entre escocesa e 4 cavalos. E agora ele faz um lance bispo B4, já cravando assim o meu cavalo de C3 e ameaçando um cavalo por E4. Eu fiz cavalo toma C6, B toma C6, é um lance bem lógico que ele quer jogar com D5 depois. E agora eu faço bispo D3. E aqui a gente vai chegar numa posição que é uma posição bem teórica dessa variante. Ele rocou, eu roquei também. E agora ele faz D5. Então, ele consegue já lutar pelo centro, ele vai ficar aqui com o peão central, né? Depois de E toma D5, C toma D5. E aqui surge essa posição que é a posição básica da variante, que é essa variante dos 4 cavalos, fazendo ali D4 rápido. Salvo engano, eu já fiz até um vídeo para o canal explicando como jogar essa variante de brancas. E assim, é uma variante muito fácil de jogar, ela é simples de entender os planos aqui da posição. Porque, por exemplo, depois do lance bispo G5, cravando aqui o cavalo de F6, eu ameaço jogar bispo toma F6, dama toma F6 e cavalo toma D5, assim ganhando um peão. Então ele faz C6 e surge aí uma estrutura de peões típica dessa variante, que é essa estrutura com os peões colgantes aqui, os peões em C6 e D5. Então, quais são os planos das brancas nessa posição? O branco, ele pode pensar em jogar para fazer C4 em algum momento. Então, por exemplo, ideias como cavalo A4 para um dia ocupar a casa C5, combinado com o avanço C4, são ideias que fazem bastante sentido. Então, essa ruptura vai chegar em algum momento. Outra ideia é poder jogar com H3 e dama F3. A dama ela fica bem colocada aqui em F3, pressionando F6. O H3 é para evitar o bispo G4 em muitas posições. E eu já consigo conectar as torres também. Então, essas são algumas ideias típicas. O cavalo, eu posso manobrar esse cavalo para E2 e para D4, ou E2, F4 também. Acontece em muitas variantes. Então, assim, é uma variante onde eu tenho tudo sob controle. Então, é justamente esse tipo de posição que eu queria jogar contra ele, né? Contra o Topalov. Então, assim, pela abertura, pela preparação de aberturas, eu estava bem satisfeito porque eu consegui cair no tipo de posição que eu queria. Que eu consigo controlar mais a posição e eu consigo até manter um pouco aqui a minha vantagem de brancas. Mas é, no geral, uma posição bem equilibrada. Eu não acho que o preto ele tem, assim, tantas dificuldades também de igualar. Mas a principal vantagem das brancas é isso, né? Os planos são muito claros, né? Se de repente você não sabe até o que jogar contra E5, essa é uma variante que pode entrar aí no seu repertório de aberturas. Ela é bem simples de jogar, bem simples de entender os planos. E de repente, se o seu adversário ele não souber como enfrentar esse tipo de posição, você pode criar vários problemas ali para ele também, né? Mas aí aqui eu joguei com dama F3, já pressionando aqui F6. E essa é uma questão aqui que até muitos jogadores, quando vem esse tipo de posição, ficam em dúvida, né? E muita gente acaba jogando o lance bispo E7 para evitar bispo toma F6. Mas aqui o Topalov, claro, conhecendo esse tipo de posição, ele faz aqui torre B8, que é a casa natural para colocar a torre. Ele quer em algum momento puxar o bispo para D6 e pressionar aqui B2. E ele não se importa com a troca em F6. Então, olha que interessante essa posição, porque eu poderia jogar bispo F6, dama F6, dama F6 e agora G por F6. E aí você pode olhar essa posição e falar, caramba, mas a estrutura de peões das pretas tá um lixo aqui, né? Tá toda debilitada, peões dobrados, peões isolados, peões colgantes. Só que essa posição, o preto, ele não tem problemas.
porque não é nada fácil de explorar esses peões fracos, né? Essa pior estrutura de peões. E o preto ele tem um elemento muito importante nessa posição, que é o par de bispos. E o par de bispos, ele é o elemento que compensa todas essas fraquezas na estrutura de peões. Porque as pretas vão conseguir ficar com uma posição bem dinâmica, com as peças muito ativas, por exemplo, com ideias como bispo D6 e bispo E5, em algum momento mobilizar essa estrutura de peões, jogando com C4. Então é uma posição onde o preto ele tem um equilíbrio. Então é bem interessante compreender isso também. Às vezes a gente fica com medo ali, né? De repente você olha, vai dobrar os meus peões e tal. Não é porque você tem peões dobrados que você está pior. Tem que ver os outros elementos como a atividade das peças. Então aqui eu preferi jogar com cavalo E2, que é uma manobra bem natural. Eu quero jogar, por exemplo, com o cavalo F4, cavalo H5 ou cavalo D4, cavalo F5. Ele faz bispo G4. E aqui vai acontecer uma série de trocas depois do lance bispo G4. Porque quando ele faz bispo G4, eu faço aqui um lance bispo por F6. Então, se eu jogasse, por exemplo, dama por G4, cavalo G4, bispo D8, torre D8, poderia ser também. Mas aqui vai acabar chegando numa posição bem semelhante. Depois de bispo G4, eu faço bispo por F6. Talvez antes do dama F3 ter feito um H3 para evitar esse tipo de ideia e poder assim manter mais peças. Mas aqui ele acaba jogando esse bispo G4, veio bispo F6, bispo F3, bispo D8, bispo E2, bispo E2 e agora a torre por D8. Então aqui surge uma posição que está muito equilibrada, que é essa posição onde tem duas torres para cada lado e bispos de cores opostas. E assim, sinceramente eu fiquei muito surpreso com o que estava acontecendo na partida, porque quando eu cheguei para jogar essa partida, eu imaginava um Topalov que fosse vir assim na minha garganta, assim, que já fosse tentar jogar posições desequilibradas, fosse tentar levar para uma posição de ataque. Então eu já estava assim preparado para que fosse cair nesse tipo de posição. Então eu estava muito surpreso com o que estava acontecendo na partida, porque aqui a gente está no lance 15, já trocou todas as peças e está no final com bispos de cores opostas, que é uma tendência enorme em levar para um empate esse tipo de posição, né? Porque bispos de cores opostas, especialmente nos finais, tem essa tendência de levar para o empate, porque eu não consigo atacar nas casas pretas e ele não consegue atacar nas casas brancas. Então, por isso que tem essa tendência a levar para um empate. Então, aqui seguiu torre de AD1. Ele fez A5, tentando ideias como A4, A3. Eu faço torre D3, de repente podendo dobrar as torres na coluna D e preparar aqui a ruptura C4. Então, seguiu torre E8, bispo F3, G6, para dar uma casa ali, um respiro para o rei. Eu faço G3 também, torre E6, rei G2, rei G7, torre C1. E agora eu quero fazer aqui o lance C4 para conseguir um pouco mais de espaço para as minhas peças, né? Porque como ele tem esse centro de peões, se eu não faço nada para golpear esse centro, apesar de ser essa posição com bispos de cores opostas, a partida ela não empatou, né? Então ele pode ir melhorando aqui o rei, por exemplo, rei F6, rei E7, rei D6... E aí pode surgir algum momento onde ele consiga ter vantagem, porque aí o meu rei está passivo, né? Porque se comparar os reis, o meu rei ele não joga. Então é um momento que eu preciso fazer alguma coisa. Se eu ficar só parado aqui esperando, ele vai melhorar a posição dele. E aí ele vai ganhar uma partida super tranquila, onde ele não correu risco nenhum, né? E foi só melhorando a posição. Então eu sabia que eu tinha que fazer esse C4, por isso que eu fiz aqui um lance 2 C1. Então ele fez bispo C5, a ideia dele é poder responder C4 com D4, ficando assim com o peão passado. Então eu tenho que ver se vale a pena fazer esse C4 ou não. Primeiro eu fiz aqui B3, porque ele estava ameaçando torre por B2. Seguiu H5, H4, A4. E agora eu faço um lance torre D2. Então eu estou preparando aqui a posição para fazer o C4 no melhor momento. Ele fez aqui rei F6, tentando melhorar o rei. E aqui eu percebi que ou eu fazia C4 agora, ou então ele ia melhorar a posição e logo eu ia começar a ter problemas aqui. Então foi nesse momento que eu fiz um lance C4. Porque depois que eu faço C4, eu começo a dar vida para o meu bispo de F3, que ele estava morto, sendo limitado pelos peões de C6 e D5.
E agora eu tô ameaçando C toma D5, ganhando uma peça, porque eu ataco a torre de E6 e ataco o bispo de C5. Então ele jogou D4, ele tem que fazer esse lance, e ele ganha um peão passado, ele fica um forte peão passado em D4, só que agora o meu bispo ele ganhou vida e tá atacando ali C6 também. E depois do lance D4, eu faço um lance aqui que pode parecer um pouco estranho, mas eu tô pensando aqui na atividade das minhas peças, né? Porque se eu simplesmente jogar um lance como torre D3 e ficar defendendo aqui o peão de B3, eu fico em uma posição muito passiva. Então, ao invés de ficar só defendendo, eu preferi tomar o peão de A4, que aí eu estrago a minha estrutura de peões, mas por outro lado também eu consigo uma coluna aberta para as minhas torres, então posso jogar, por exemplo, com torre C2 e torre B2, e aí minhas peças começam a ganhar vida. Então é muito importante sempre pensar nisso, né? Na questão da atividade das peças. Às vezes você olha uma posição assim e fala, não tenho risco nenhum de perder essa posição, só que se você fica jogando muito passivo, você acaba perdendo a posição, né? Então o B para 4 acho que foi um lance bem importante. Ele jogou agora rei E7. Ele não tem pressa para recuperar o peão de A4, né? Ele poderia até jogar um torre B4, por exemplo. Mas ele prefere jogar rei E7. Eu faço então torre C2. Com a ideia de torre B2. Se eu jogasse, por exemplo, um lance como um bispo D1 para tentar proteger aqui os peões, então torre E1, aí ele começa a invadir a posição. E de repente minhas peças começam a ficar muito presas. E é um preço que não vale a pena, assim, eu segurar o peão, ficar com o peão a mais para ficar com as minhas peças dessa forma. Então eu preferi jogar aqui com torre C2, seguiu torre A8, torre B2, torre por A4 e agora torre B7. Então aqui dá para perceber por que eu quis jogar ali o B por A4. Eu consegui ativar a minha torre, né, e agora com torre B7 eu já crio ideias como torre C7 para atacar assim o peão de C6. Então aqui ele jogou rei F6, né? Eu ainda estava pensando que ele poderia tentar ideias como um rei D6, mas isso aqui seria bem arriscado, porque torre F7, torre C4, e agora eu tenho ideias como bispo D1, por exemplo, já melhorando o meu bispo com bispo B3. E é uma posição assim, ele tem os dois peões passados, mas também tem várias debilidades aqui na posição, como o peão de G6, o meu bispo ele está bem ativo. Então, não sei, essa posição eu prefiro aqui a posição das brancas já. E ele preferiu não entrar nesse tipo de posição. Ele jogou aqui rei F6, veio torre C7, então torre por C4. E agora eu faço torre por C6. E aqui depois no lance torre por C6, o Topalov ele me ofereceu empate fazendo torre por C6. Porque eu vou tomar aqui em C6 e é aquela posição com bispos de cores opostas, cada um tem um peão passado. É uma posição onde é muito difícil qualquer um progredir, né? Então é uma posição que está bem equilibrada mesmo. E aí por isso ele resolveu oferecer empate. Então tudo me surpreendeu bastante o que aconteceu na partida, a forma como ele jogou a partida. Ele jogou de uma forma bem sólida. Eu não esperava isso, como eu disse, né? Pela diferença de rate. Eu achava que ele fosse jogar de uma forma bem mais ambiciosa. Mas aparentemente ele estava satisfeito ali com empatar de pretas também, e acabou jogando de uma forma bem sólida. E então, essa aqui foi a partida que eu enfrentei aí um campeão mundial, né, o Topalov, que foi campeão mundial em 2006, e eu acredito que é o jogador mais forte que eu já enfrentei numa partida oficial de torneio, né. Na época ele tinha aí 2.738, eu já enfrentei jogadores com um rate mais alto do que o dele em torneios, só que eu acredito que pela história, por tudo que ele já fez no xadrez, é o jogador mais forte que eu já enfrentei numa partida de torneio. Bom, eu espero que você tenha curtido aí esse vídeo de hoje, curtido essas análises. E pra galera que sempre teve essa curiosidade de saber qual que foi o jogador mais forte que eu já enfrentei numa partida oficial de torneio, fica aí as análises dessa partida. Se você gostou e quer ver mais vídeos como esse, analisando partidas minhas de torneio, deixa aí nos comentários para eu saber, deixa aí também o que você achou sobre essa partida. E não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo, que isso aqui é bem importante para o canal, tá joia? Bom, então é isso, vamos encerrando por aqui e até a próxima.